Todo mundo hoje em dia quer ganhar massa muscular, quer ter resultado na academia, mas tem um monte de informação na internet jogada solta, um monte de gente que fala coisas completamente diferentes e acaba que a galera fica completamente perdida no que acredita, no que não acredita e no que vai seguir. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês realmente coisas práticas e didáticas para poder qualquer um ganhar massa muscular e, além disso, não se deixar cair por coisa que não está 100% consolidada e coisa que está errada mesmo. Ou seja, todo mundo vai sair daqui com uma base sobre o ganho de massa muscular que vai deixar qualquer um imune a cair em mentira aí por aí na internet. Então, vem comigo que tem muita coisa aqui nesse vídeo aqui que vai ser muito interessante e bora. Então, como ganhar massa muscular rápido, segundo a ciência? Eu já vou logo adiantar que esse campo do ganho de massa muscular, hipertrofia, do fitness, ainda tem muitas incertezas a serem respondidas. Tem muitas perguntas ainda que eles ainda não estão 100% convictos das respostas. Mas tem muita coisa que já está consolidada e é sobre isso que eu vou abordar. E eu não vou trazer só o que eu vi com base na ciência, mas na minha experiência pessoal, de um cara que chegou a pesar 54 quilos com 19 anos de idade, para um cara que agora está pesando 69 quilos com 20 anos de idade. Basicamente o espaço de tempo em que eu comecei a levar a sério a academia e começar a pesquisar mais sobre o assunto. Basicamente eu tomei vergonha na minha cara. Então, para começar, como funciona o aumento de massa muscular? Como que o nosso amiguinho aqui, o mago, vai sair de um mago qualquer para um mago bombado? Ele precisa entender que o nosso músculo ele é agrupado em fascículos. E esses fascículos contêm fibras musculares, miofibrilas e sarcômeros, sendo que as miofibrilas e os sarcômeros são os mais importantes aqui naquilo que eu vou falar com vocês. Basicamente, os sarcômeros eles são complexos de uma coisinha chamada proteína contrátil. São complexos de proteínas contráteis, que vão servir justamente para quê? Se o nome está dizendo contrátil, é para contrair. Ou seja, são proteínas capazes de fazer um trabalho de contração dos nossos músculos. E como essa contração funciona? Basicamente, esse filamentozinho aqui de actina, esse azul, vai deslizar sobre esse filamento branquinho de miosina, fazendo com que esse espaço entre as fibras azulzinhas suma e fique que nem esse daqui, que está 100% contraído. Mas por que eu estou falando isso daqui para vocês? Isso aqui é muito importante? Não é tão importante assim, mas é interessante, porque é aqui que vem a musculação. O que a musculação faz? Ela vai trazer uma carga, uma dificuldade maior para essa contração, ou seja, ela vai dificultar com que a gente contraia o nosso músculo. E é daí que vem a tensão mecânica, que é esse nomezinho daí que todo mundo fala hoje em dia na internet. Quem pesquisa mais sobre musculação com certeza já ouviu algum influenciador falando de tensão mecânica, que é a tensão mecânica que é o que mais gera hipertrofia, esse tipo de coisa, e é verdade. A tensão mecânica é um dos principais responsáveis por estimular a hipertrofia. E isso daí funciona dessa forma. A tensão mecânica ela vai gerar literalmente isso, um tensionamento. Ela vai pegar aqui o teu músculo e vai tensionar, vai como se estivesse puxando, vai gerar uma pressão sobre ele. Essa pressão, essa tensão, literalmente falando, que ela gera, vai gerar sinalizações bioquímicas que vão criar uma janela de acúmulo de proteínas contráteis. Ó, proteína contrátil de novo. Então, é literalmente isso que acontece. Esses complexos de proteínas aqui que eu falei para vocês vão aumentar em quantidade. E é isso que vai fazer com que o nosso músculo aumente de volume. Porque tanto os sarcômeros quanto as miofibrilas vão aumentar em quantidade. E é aí que vem mais uma pergunta que a ciência ainda não sabe responder com 100% de clareza. Qual é que é o principal responsável pelo aumento do volume muscular? Se é o aumento das miofibrilas, que contêm os sarcômeros, ou se é o aumento dos sarcômeros por si só. Mas os dois aumentam e é daí que vem o aumento do nosso volume muscular e não as células musculares, elas não se multiplicam. O que acontece é isso daqui que eu estou falando. E também é daí que vem esse nomezinho aqui, que também está muito famoso na internet hoje em dia, os influenciadores, todo mundo fala, que é a mTOR. Que a mTOR é basicamente um mecanotransdutor, o principal mecanotransdutor que vai induzir a hipertrofia muscular. E olha o nome, mecano, mecânica. Ou seja, é algo que é mecânico, algo que envolve movimento. E transdutor, que vai transferir esse sinal, ele vai interpretar esse sinal e converter
e um outro tipo de sinal. Basicamente vai converter um sinal mecânico em um sinal químico, que vai induzir ao ganho de massa muscular. E galera, é daí que vem um conceito que eu quero falar aqui pra vocês. Pensa, se para poder tu estimular uma hipertrofia muito relevante no teu músculo, tu precisa gerar uma tensão, tu precisa contrair ele e estender ele e trazer uma resistência para essa contração e essa extensão, quando tu fala de qualquer coisa que fuja disso, não vai trazer uma hipertrofia tão relevante. E o que eu quero dizer? Que esses exercícios de isometria, prancha, tu pegar e vai fazer agachamento e ficar 30 segundinhos em isometria no final do exercício para poder dizer que vai aumentar teu músculo, isso daí não funciona. Esse tipo de trabalho daí não vai trazer uma hipertrofia muito relevante, não vai aumentar os teus músculos de uma forma significativa. O que realmente aumenta teus músculos é tu trazer carga, dificuldade de movimento e poder fazer esse trabalho das tuas fibras musculares. É isso, é tensão mecânica. E é aí que vem o dano muscular, que durante muito tempo a gente via na internet a galera dizendo que tu tinha que gerar dano muscular para poder ter o músculo crescer. Para quem não sabe, o dano muscular são microlesões causadas pelo esforço associado à fibra. E muita gente pensava que isso daí fazia teu músculo crescer, mas não faz. Hoje em dia a gente sabe que é o contrário, pode dificultar a hipertrofia. Porque se tu gera dano muscular, ele vai ter que recuperar. Então, boa parte do esforço metabólico que ele vai fazer, da síntese proteica mesmo, vai ser voltado para poder tapar esses buraquinhos que tu fez, essas microlesõezinhas. E não necessariamente para poder tu aumentar o músculo em tamanho. E vários treinadores hoje em dia na internet já estão falando dessa ideia de que o dano muscular não é bom. E o próprio Eugene Tell fala isso. Esse cara aqui, que eu acompanho o canal dele, ele é absurdo. Ele é um dos principais treinadores aí do mundo e ele já traz essa ideia. Ele que traz esse insight aí que tu tem que diminuir ao máximo o dano muscular e aumentar a tensão mecânica. Diferente do que muito treinador aí fala na internet. Porque, galera, o dano muscular é ele que vai trazer aquela dor que tu sente depois do teu treino, no dia seguinte. E essa dor que tu sente, muitas das vezes, ela acaba sendo associada a uma percepção de esforço. Essa percepção de esforço, ela até que tá certa, mas não é um esforço muito produtivo. Então muita gente se deixa enganar, fica pensando que tem que sentir o músculo doer no dia seguinte, e isso daí não é necessário, ninguém precisa sentir o músculo doer no dia seguinte. E eu já vou aproveitar logo aqui e quebrar um mito também que se falava muito na internet, eu mesmo já caí nesse mito, que basicamente é o seguinte: todo exercício ele possui duas fases de movimento, que é a fase concêntrica, que tu vai contrair o músculo, e a fase excêntrica, que tu vai estender o músculo. E durante muito tempo as pessoas diziam que a fase excêntrica, ela era a fase mais importante, fazia gerar mais massa muscular, e já vi gente falando até que gerava mais testosterona, mas isso daí não é verdade. A ciência hoje em dia já mostrou que não tem evidência científica sólida para nenhuma das duas coisas, e eu trouxe até essa meta-análise aqui com 26 estudos e mais de 600 participantes, que basicamente fala isso, que não é certo que uma fase do movimento é superior à outra, nem nada disso. E sim, a fase excêntrica do movimento, ela realmente, tu é mais forte na fase excêntrica. Tu é mais forte fazendo isso aqui, tu aguenta mais carga fazendo isso daqui, mas isso daí por si só não é o que diz que um é superior ao outro, necessariamente. E agora vamos falar aqui de um dos combates aí na internet que tá mais em alta hoje em dia, tanto na gringa como aqui no Brasil, que é o low volume contra o high volume. Qual é que é o volume ideal de treino? E eu vou logo adiantando aqui que isso não existe um volume ideal de treino, porque isso depende de 1 milhão de fatores. Depende tanto da experiência da pessoa que está treinando, depende do nível que ela está, depende da genética, do gosto pessoal, depende de 1 milhão de fatores. Então, não existe um volume ideal para todo mundo e não dá para poder trabalhar com esse tipo de coisa. Hoje em dia a ciência aceita próximo a 10 séries semanais por grupo muscular como sendo mais aceito. E o high volume, ele trabalha muitas das vezes com 20 séries, o que para 95% das pessoas, principalmente se for pessoas naturais, realmente já está demais. A gente sabe que quanto maior o volume, maior a hipertrofia. Só que isso vai até certo ponto. Ou seja, chega num determinado ponto em que tu trazer mais volume vai diminuir a hipertrofia que tu está trazendo para os teus músculos. E a gente também tem que ter em mente que a primeira série de um exercício, ela sempre vai ser muito superior à última série em questão de benefícios.
Então realmente tem uma lógica por trás do low volume, que é porque na primeira série tu tá 100%, na segunda tu tá 85%, na terceira tu tá 65%, e assim por diante, até que quando tu chegar, sei lá, na 10ª série, teu músculo não tá aguentando mais fazer nada. É mais ou menos essa ideia que eu quero trazer. E tem alguns caras aí do low volume, principalmente aí na gringa, tipo o Greg, o Sean, que ele fala na internet que ele é muito adepto a muita coisa que o Mike Mentzer falava, não tudo, mas muitas das coisas, que eles fazem um volume absurdamente baixo, no nível de fazer de 4 séries semanais por grupo muscular, e eles têm um shape absurdo. Mas galera, esses caras, não é porque eles fizeram isso daí que todo mundo tem que fazer. Eles já têm muita experiência de treino, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Então, mesmo que a gente tenha esses exemplos, eu ainda assim acredito que as 10 séries semanais aproximadamente pode ser um pouquinho mais ali, 12, 14, ainda assim sai ganhando, porque isso daí depende muito do nível de experiência que a pessoa tem. E só para fechar, o Jeff Nippard, que é o maior criador de conteúdo aí do Science Based na atualidade, ele fez um teste, ele fez um cutting e ele fez o low volume durante esse cutting. E fazendo o método de low volume, em que ele pegava cargas absurdamente altas e fazia menos séries, ele conseguiu perder praticamente só gordura. Ele perdeu um pouquinho de massa magra, mas quando ele foi ver, praticamente metade da massa magra que ele perdeu era de água, então ele praticamente não perdeu músculo. E durante um determinado período desse teste, ele conseguiu ganhar músculo enquanto ele perdia gordura, mesmo ele já tendo um shape absurdo. Então sim, o low volume pode trazer resultados, mas depende muito de muitos fatores, depende até dos objetivos que tu quer. O low volume, ele é melhor para o ganho de força propriamente dito, só que chega num certo ponto em que o cara não consegue mais progredir carga e ele vai precisar voltar para o high volume, vai precisar aumentar o volume, diminuir um pouco da carga que ele está pegando, aí depois ele volta. Então, na verdade, hoje em dia eu acho que não é para a pessoa adotar um como se fosse vilão e o outro como se fosse o herói. A pessoa tem que ir conciliando high volume com low volume ao longo da história dela de treino para poder ir extraindo o benefício dos dois lados. E para fechar de vez, volume não é tudo e de forma geral, se tu é uma pessoa geral que só curte, fica próximo das 10 séries semanais, e quando eu falo de 10 séries, são séries realmente desafiadoras que vai te fazer chegar perto da falha. Agora a gente veio pro principal, pro nosso melhor amigo quando a gente fala de ganhar massa muscular, que é a progressão de carga. Isso daí é o principal. O principal estimulante da hipertrofia é tu, a cada semana, conseguir aumentar a dificuldade dos exercícios, seja com carga, com repetição, ou seja na técnica que tu vai aplicar. E é muito importante mesmo, tu tem que realmente buscar progredir. E tem duas vertentes desse meio aí, que é a alta carga e baixa rep e a baixa carga e alta rep. E muita gente por aí defende um como sendo superior ao outro. E a ciência sabe que não existe, na verdade, um sendo superior ao outro. O que existe é você se manter próximo à falha. E sim, se manter progredindo carga, sempre se mantendo próximo à falha. A grande questão é porque mesmo que a ciência defenda as 5 e 30 repetições como tendo um estímulo para hipertrofia semelhante, quando tu passa da casa de 15 repetições, fica muito difícil de saber se tu tá parando o exercício porque tu realmente falhou, tu teve uma falha muscular, ou se é porque tu só ficou de saco cheio de fazer exercício. Então, eu acredito que não é bom a pessoa fazer mais do que 15 repetições, porque já fica muito difícil de tu realmente saber se tu falhou no exercício. Fazer exercícios com uma carga muito alta e baixa repetição tem uma grande vantagem, que é porque quando tu faz esse tipo de trabalho, tu já vai logo de cara exigindo muito das tuas fibras de alto limiar. Que existem esses dois tipos de fibras, as de alto limiar, que o nome já fala alto, ou seja, cargas altas, e as de baixo limiar, que baixo peso. Não é que quando tu pega pouca carga, tu vai necessariamente trabalhar só uma, ou quando tu pega altas cargas, tu vai trabalhar só a outra, mas que em determinadas faixas de peso, uma é priorizada em relação à outra. E quando tu trabalha com cargas muito altas, nas primeiras repetições, tu já pode estar fazendo um esforço muito grande para as tuas fibras de alto limiar, e isso daí vai ser muito interessante, porque tu vai garantir que tu tenha muita tensão mecânica. Tu vai garantir que tu trouxe isso bem aqui que eu falei lá no começo do vídeo. Tu vai garantir que tu trouxe uma resistência muito alta e que tu tensionou muito os teus músculos. E isso é muito legal.
Só que, se tu fizer todas as séries dos teus exercícios com uma carga muito alta, baixa repetição, isso daí pode exigir muito das tuas articulações. Então, não é tão bom assim. E agora que eu trouxe isso daqui tudo, vamos finalmente para a conclusão. Aquilo que eu faço e que eu acredito que vai se aplicar para 95% das pessoas que querem ganhar massa muscular. Então, basicamente o teu treino tem que se basear em progressão de carga. Tu tem que fazer o máximo volume possível em que tu consiga se manter progredindo semana a semana, e isso daí tu só vai saber testando. Então, vai levar ali uns 2 meses, 3 meses para tu ver o tipo de treino que tu mais gosta. A divisão de treino que tu faz não importa. Upper, lower upper, push-pull legs, a tua divisão de treino não é o mais importante. O mais importante é sim a progressão de carga. Então, se tu encontrou uma divisão de treino em que tu consiga progredir carga semana a semana, consistentemente, e tu se sente bem, continua. E tu só vai saber isso testando também. Mas, em geral, o melhor de todos é sempre o upper, lower upper, é o que a galera mais curte. Então, testa aí. É o que eu faço e para mim funciona muito bem. E agora, como organizar o treino para poder otimizar ao máximo os resultados, que é o que eu faço e eu acho que vai dar certo para a maioria das pessoas. Tu vai organizar teus exercícios. O exercício em si não importa tanto, pode ser os exercícios da tua preferência, mas quando tu for fazer os exercícios, tu tenta pegar eles e não fazer mais do que 4 séries por exercício. E isso daí é até bom porque, vamos supor que tu quer fazer 12 séries semanais de peitoral. Se tu estipulou que o máximo de série que tu vai fazer por exercício são 3, tu vai ter que fazer 4 exercícios diferentes para o teu peitoral ao longo da semana. E isso daí vai fazer com que tu pegue teu peitoral em diferentes angulações, em diferentes estímulos, que vai pegar porções distintas do teu peitoral e tu vai trabalhar ele de uma forma mais completa. Mas, enfim, o mais importante do que eu quero falar aqui é porque a tua primeira série tem que ser a tua top 7. Tu tem que fazer de tudo, tu tem que aquecer bem perfeitinho para poder a tua primeira série ser a melhor série possível. Tu tem que se manter nessa top 7 entre 5 a 8 repetições, pegando a maior carga que tu puder nessa faixa de repetição. Porque nesse estágio aqui, essa tua primeira série vai ser a mais importante para tu metrificar teu ganho de força. E a partir da segunda série, tu já vai diminuir a carga em 10 a 15%, para fazer o que eles chamam de back offset. E tu também vai pegar e vai aumentar a faixa de repetição para 8 a 15 repetições, justamente para poder tu trazer no mesmo treino as duas abordagens. Porque é o seguinte, a gente sabe que não tem diferença na hipertrofia entre tu pegar alta carga e baixa repetição, e mais quando tu pega muita carga e baixa repetição, as tuas articulações sentem mais. Quando tu pega e faz esses back offsets, tu vai trazer um estímulo para hipertrofia semelhante sem tu agredir tanto as articulações. E ao mesmo tempo, tu trouxe uma ótima métrica para a tua progressão de carga, que foi a tua top 7. Então, tu tá fazendo aqui o perfeito, o padrão ouro. Tu vai ter um parâmetro para ganho de força e tu ainda vai poder trazer um estímulo de hipertrofia muito bom. Além disso, quando tu vai diminuindo a carga e aumentando um pouquinho as repetições ao longo das séries, tu vai ter um bom pump e vai ser mais joint friendly. Ou seja, isso daqui é o que eu acredito que é o melhor possível para 95% das pessoas. Mas claro, faça aquilo que tu gosta mais e busque conhecimento a respeito. Volume ideal de 10 séries, eu já falei isso, mas eu gosto de falar para vocês que é bom que vocês distribuam no meio da semana. Se tu vai fazer 10 séries de um exercício por semana, divide em 2 dias de 5 séries. Ou seja, na segunda tu fez 5 séries de peito e na sexta tu fez mais 5 séries de peito. Porque se tu fizesse 10 séries de peito no mesmo dia, pensa que a cada série tu vai estar diminuindo o benefício. Então quando tu chegasse na última série, tu já ia estar morto, teu peitoral não ia estar aguentando mais fazer nada. E se tu divide em 2 dias, tu vai fazer praticamente todas as séries com um nível de descanso muito legal. É isso. É isso que eu tinha pra falar aqui nesse vídeo. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eu acho que vai servir para todo mundo aí que tá ou chegando no mundo fitness, ou então já é mais mediano e quer aprender mais, ou então até quem já é mais avançado. Eu consegui trazer muito conteúdo aqui. Lógico que não dá pra falar tudo, eu gostaria de falar mais coisa, mas isso fica para próximos vídeos. E galera, dá um like, se inscreve. Eu me esforcei muito para poder esse vídeo ficar o mais didático e prático possível, então se tiverem pontos a melhorar, podem falar aí nos comentários, que eu vou nos próximos vídeos incorporar aí as dicas de vocês. Então, é isso, galera. Muito obrigado aí. É isso. Rumo aos próximos.